Olá, eu sou Ludmila. Olá, eu sou Larissa. Esse é o Prosa em Família e nós vamos começar uma série de 3 episódios para conversar com você sobre a quarentena. Isso, se chama Encarando a Quarentena. E o tema de hoje... Tá todo mundo já cansado, apesar dos poucos dias, né? Mas a gente foi exposto a uma condição Não única, desejada. Não desejada. E aí existe muito uma questão que tem perturbado, principalmente os pais que estão em casa com os filhos e com uma proximidade que não é corriqueira, né, Larissa? A gente conversava disso. E uma preocupação muito do que fazer, de como preencher o tempo. E é claro que aí, do ponto de vista do adulto, tá vivenciando outras angústias, né? E aí, como deixar que a informação chegue até a criança, mas no nível que precisa, não ultrapassar o que a criança pode compreender. Isso, para não colocá-lo em pânico, né? Eu acho que, na verdade, assim, o que a gente vive nesses tempos, a quarentena nos coloca para ter uma proximidade que a gente não tinha, ou um tipo de proximidade que a gente não tinha. E é claro que eu generalizando, é o que ocorre, acredito que na maioria das famílias, porque as pessoas estão ocupadas com seus trabalhos, elas estão fora de casa, tem uma vida que circula fora de casa e agora todo mundo está em confinamento, todo mundo foi... Exatamente, todo mundo foi para dentro e não para fora, né? E aí, assim, a gente tem ouvido muita gente reclamar de ansiedade, reclamar de angústia, reclamar de tédio, né? O que fazer, porque quando a gente está em casa, nos momentos em que a gente deseja estar, nós temos uma programação. Vou maratonar a série, porque muitas vezes isso se resume ao final de semana, a uma parte da noite. Então você tem um tempo exprimido, agora você não tem um tempo exprimido, mas você tem tempo de sobra. De sobra. Antes, o que era o seu tempo de lazer, ele já estava programado. Vamos ao cinema, vamos ao shopping, vamos visitar os avós. Agora, além de não poder fazer essa programação, você está em casa o tempo todo e é preciso se valer de alguns artifícios para poder... talvez tornar esse momento mais proveitoso, né? Isso. E assim, né, a questão, quando a gente fala, bom, o que fazer então? Essa talvez seja uma dúvida de muita gente, o que fazer em casa? E aí, gente, isso nos leva a pensar numa questão, acho que filosoficamente mais profunda, que é, quando a gente está junto, muitas vezes a gente não usa esse tempo para uma contemplação. O que nós estamos chamando de contemplação? O momento em que você vai conhecer, em que você vai deixar o tempo transcorrer. Então, quando a gente está em casa... E quando a gente está em casa, nesses momentos de lazer ou de fim de semana, a gente está operando de alguma maneira, né? Ou você está cozinhando e as pessoas assistindo televisão esperando o almoço, ou tá cada um no seu quarto fazendo suas coisas. De repente você vai enjoar disso, né? Você vai enjoar porque você faz isso por um tempo muito mais longo. Porque no final de semana ou nesses momentos, a gente... parece que tem que obrigatoriamente preencher o tempo. A sensação é essa, que você não pode ficar nessa contemplação, ou o que a gente também chama de ócio criativo. Ócio criativo, né? Porque assim, a grande dificuldade da contemporaneidade é você estar consigo. Fazendo o quê? Nada, né? Não fazendo nada, estar consigo... às vezes sem necessariamente ouvir uma música, sem necessariamente cantar, sem necessariamente estar no celular, no Instagram, no Facebook, onde você gosta mais. E aí eu acho que esse é o convite da quarentena, né? Para a gente olhar para nós mesmos como família, né? Olhar para a gente. Às vezes esse pai e essa mãe vão ter a oportunidade de conhecer coisas nos seus filhos que eles não conheceriam se não estivessem diante de um momento de contemplação. Então, o tédio vai acontecer? Vai. Inevitavelmente. Inevitavelmente vai acontecer. Tem jeito de driblar o tédio? Tem. Há possibilidades de você interpor ferramentas criativas, né? Você pode voltar aí aos jogos de tabuleiro, você pode voltar ao baralho, você pode conversar sobre emoções. Sobre a sua infância, né? Contar histórias de como é que era, rever fotografias. Exatamente. Todas essas são possibilidades criativas da gente passar o tempo. Sim.
sim. E é isso. A questão não é só passar o tempo, mas é aproveitar o tempo. Então você vai passar o tempo de uma forma deleitosa, uma degustação do tempo, que é uma coisa que a gente não tinha possibilidade de fazer. E assim, olha, eu tenho falado isso com pessoas em grupos, eu acho que a gente precisa aproveitar o momento coronavírus e essa grande crise que se instala para a gente de fato aprender algo, né, Ludmila? A gente não poderia sair dessa experiência sem os mesmos. Sem um aprendizado. E eu tô colocando a mão no rosto aqui, nem deveria, né? Mas tem uma pluma no meu nariz, e aí é o hábito. Mas a gente deveria aproveitar esse momento corona para fazer aprendizados, revisões, e isso inclui a família, né? Você, às vezes, que tem uma criança muito pequena, a criança com 2 anos, com 1 ano e meio, 2 anos e meio, ela vai ficar com mais tédio ainda. Porque antes ela podia sair à rua, ela podia ir no parquinho da esquina, ela podia ir pro quintal da sua casa e convidar amiguinhos para desfrutar com ela. Então agora não tem mais isso. Vai ser difícil, ninguém tá dizendo que não. E nessa idade ainda, de 1 ano e meio, 2, a possibilidade dela entender o que tá acontecendo é muito restrita. Pequena, Então é claro que para essa criança vai ser mais complicado. Mas o que a gente conversava também é que é preciso que os pais entendam que esse momento não vai lhes dar o direito da permissividade total. Isso, não é? Isso, que é o que a gente vai falar na série, no próximo vídeo, no vídeo 2 dessa série, mas é uma discussão que a gente tem que tomar cuidado para fazê-la mesmo, porque pode ser que o pai se canse, não é só a criança ou o adolescente que vão entrar em tédio, os pais também, porque eles têm que cuidar dessa provisão, né? Eu lembro, por exemplo, do filme O Quarto de Jack, que você tem aí um estado alongadíssimo de confinamento, mas é um menino que também não conhecia outra realidade. Então a coisa se resume ao quarto dele. Agora nós estamos falando de crianças, adolescentes e tal, que já tem uma referência de mundo externo. E de repente vão te perguntar, o que eu faço? Mamãe, o que eu faço? A Ludmila contando da Luísa, que a Luísa quer brincar o tempo todo. Ela tem 6 anos, ela vai fazer 6 anos daqui a uns dias, ela quer brincar o tempo todo. Então isso suga muita energia dos pais, né, Ludmila? Sem dúvida, às vezes a gente fica numa sinuca de pico, porque você fica se sentindo obrigado, eu preciso de promover alguma alternativa para essa criança que está aqui em casa o tempo todo, mas eu também tenho que lidar com as minhas angústias, Exato. com a minha ansiedade, e eu tenho certeza que essa realidade não é exclusividade minha, né, mas de todos os pais que estão em casa com os filhos, isso vai perpassar por muitas questões como essa, e é o que a gente quer conversar com você no próximo vídeo. Então a gente quer dizer o seguinte, aproveita o momento, contempla um pouco dentro do que for possível, convida o seu adolescente, a sua criança, para jogar, para brincar de faz de conta, para assistir filme e que esses filmes possam ser comentados depois, né? Tem inclusive uma sugestão de uma psicóloga, depois eu vou colocar o nome dela para vocês na descrição do vídeo. Ela traz uma cartilha sobre, ela dá uma indicação de usar o filme divertidamente para falar de emoções, para ajudar os adolescentes a exporem, por exemplo, eles que têm mais dificuldade às vezes de verbalização, a exporem situações de medo, de raiva, de tristeza, de alegria, que são aquelas abordadas no filme divertidamente. Então é possível fazer desse momento um momento de criatividade e de desfrute, tá? Assim, não tem que ter ansiedade de uma operação o tempo todo, é principalmente isso que a gente queria dizer. Aproveita o momento para dialogar, aproveita o momento para conhecer, aproveita o momento para observar, né? E a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo, na série 2, o episódio 2 dessa série aí, Encarando a Quarentena. Vem prosear com a gente. Vem prosear com a gente. Tchau. Beijo.